Bom dia, boa tarde e boa noite para você, meu irmão e minha irmã, que me escutam neste momento. Hoje é dia 2 de janeiro e esse é o nosso segundo devocional do ano, onde estamos utilizando os temas, como tema dos nossos estudos, os textos desse livro aqui, Um Ano com C.S. Lewis. E o tema de hoje, o título, do texto de hoje é Imagine um caramujo erudito. De onde vem essa predisposição das pessoas de achar que Deus pode ser tudo, menos o Deus concreto, vivo, desejoso e atuante da teologia cristã? Acho que a razão é a seguinte. Vamos imaginar um caramujo totalmente erudito, um verdadeiro guru entre os caramujos e que, em uma visão arrebatadora, consegue ver, ainda que de relance, o que é um ser humano. Na tentativa de transmitir suas visões aos seus discípulos, os quais já têm seus próprios conceitos sobre o assunto, ele terá de usar muitas negações. Terá de lhes dizer que nenhum ser humano vive em uma concha, que não vive como um molusco grudado em uma pedra, que não vive rodeado de água e etc. E os discípulos que tiverem alguma visão, certamente acabarão captando a ideia do que é e do que seja ser um ser humano. O problema é que chegam então os caramujos intelectuais, eruditos, que escrevem histórias da filosofia e dão palestras sobre religiões comparadas, mas que nunca tiveram uma visão por si mesmo. Tudo o que eles conseguem extrair das palavras proféticas do caramujo são apenas os aspectos negativos. Tudo isso sem o corretivo de um olhar positivo. Eles constroem, assim, uma imagem do homem como se fosse uma espécie de gelatina amorfa. Ela não possui concha, que não existe em um lugar específico e que jamais se alimenta. E fiéis à sua reverência tradicional pelo homem, eles concluem que ser uma gelatina subnutrida, que vive em um vácuo sem dimensões, seja o modo supremo de existência. Assim, rotulam como grotesca, materialista e supersticiosa e rejeitam toda a doutrina que atribua ao homem uma forma, uma estrutura e um sistema orgânico definidos. Então esse é o nosso texto de hoje e o título da nossa devocional de hoje é O Deus Concreto versus a Gelatina Divina. Como acabamos de ler, C.S. Lewis nos convida a imaginar um cenário curioso. Um caramujo erudito, um verdadeiro guru entre os caramujos, que em um momento de visão arrebatadora consegue ver, ainda que de relance, o que é um ser humano. E na tentativa de explicar isso aos outros caramujos, ele usa muitas negações. Um humano não vive numa concha, não gruda numa pedra, não vive rodeado de água. Mas aí, Lewis mostra um problema. Chegam os caramujos intelectuais, aqueles que estudam as palavras do caramujo profeta, mas nunca tiveram uma visão por si mesmos. E eles ficam apenas com as negações. E aí constroem uma imagem do homem como uma gelatina amorfa, ou seja, sem forma. Algo sem concha, sem lugar específico e que não se alimenta. E por uma reverência concluem que ser essa gelatina subnutrida é o modo supremo de existência. E aí rejeitam furiosamente qualquer um que ouse dizer que o homem tem uma forma definida, uma estrutura, um sistema orgânico. E Lewis faz essa alegoria para nos trazer uma pergunta incômoda. Por que as pessoas têm tanta predisposição para achar que Deus pode ser tudo, menos o Deus concreto, vivo e desejoso e atuante da teologia cristã? Esse é exatamente o nosso tema central. O perigo de reduzir o Deus vivo, pessoal e revelado nas Escrituras a um conceito filosófico, amorfo,
definido apenas pelo que ele não é. E Lewis acerta em cheio ao nos colocar no lugar do caramujo. Nossa mente é limitada. Limitada pelo tempo, pelo espaço e pelo nosso pecado. E com ela, a gente tenta entender a realidade suprema, que é Deus. Qualquer tentativa nossa será sempre parecida com a do caramujo, tentando descrever o ser humano. A Bíblia é a primeira a nos alertar sobre isso. O profeta Isaías registra as palavras do Senhor no capítulo 55, versos 8 e 9, dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E o apóstolo Paulo, diante da grandiosidade de Deus, exclama em Romanos 1, 33 e 34, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Aqui, a humildade é o único ponto de partida possível. Como disse o teólogo suíço Calbart, do século XX, Deus é o totalmente outro. Ele é radicalmente diferente, transcendente, incompreensível. E para toda a nossa razão limitada. Tentar defini-lo apenas com as nossas categorias é exatamente o trabalho do caramujo. É por isso que nós dependemos totalmente de uma coisa, que ele mesmo se revele a nós. Precisamos da sua revelação. E é aqui que a gente vê o erro dos caramujos intelectuais. No mundo das ideias sobre Deus, esse é o cerne da crítica de Lewis. O que acontece? As pessoas pegam as negações necessárias e verdadeiras, ou seja, tudo aquilo que Deus não é. Deus não é finito, Deus não está limitado ao tempo, não é uma criatura, mas se esquecem do que Deus é e por isso constroem um Deus meramente filosófico, uma força sem forma, impessoal e distante, a famosa gelatina divina. Mas a Bíblia já nos dá o antídoto perfeito. Olha o que o apóstolo Paulo faz no Areópago de Atenas, em Atos, capítulo 17. Ele começa com as negações. Sim, o Deus que fez o mundo não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Mas ele não para por aí. O apóstolo dá o corretivo positivo também, dizendo o que Deus é. Paulo continua, ele é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, para que aqueles que o busquem o possam achar, pois ele não está longe de cada um de nós. E então ele dá a imagem mais concreta possível, pois dele também somos geração, somos eleitos, somos a imagem dele. O Deus desconhecido se tornou conhecido. Paulo ainda alerta a igreja em Colossos, no capítulo 2, versos 8 e 9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude divina. O ponto de ligação é cristalino. A filosofia que não parte de Cristo, que é a autorrevelação de Deus, produz um ídolo conceitual. O Deus da Bíblia não é uma gelatina. Ele tem atributos positivos, é uma pessoa. Ele é amor, é espírito, ele é pai, rei, juiz e marido.
Contra esse Deus gelatina, as Escrituras nos apresentam um Deus com forma, estrutura e um sistema orgânico definidos. Não no sentido físico, claro, mas no sentido pessoal e relacional. Ele age, ele fala, ele julga, ele ama, ele planeja e se relaciona. E o ápice dessa revelação está no prólogo de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus assumiu uma forma humana, definida, histórica, concreta, tangível. Jesus é a resposta final contra a gelatina sem forma. Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus Cristo é a imagem visível de Deus. É a imagem visível do Deus invisível. Nele, a gelatina filosófica se torna um homem de verdade. Por isso, o cristianismo não é, em sua essência, uma filosofia sobre o divino. É o anúncio de um encontro com uma pessoa específica que se revelou num tempo e lugar específico e que tem um caráter específico revelado em Jesus. Então, essa metáfora do caramujo é, na verdade, um espelho. Um convite urgente para um exame de consciência. Precisamos nos perguntar, com honestidade brutal, estou adorando o Deus vivo e concreto das Escrituras ou um conceito útil e domesticado que eu mesmo criei? Um Deus gelatina que não exige nada de mim, não me julga, não me surpreende e, no fim das contas, também não me salva. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude. Até amanhã. Fiquem bem. Deus abençoe.